importante a gente entender o papel da escola nisso e o papel do professor da escola. É ele que vai tentar imaginar, porque o espaço não formal, ele não vai trabalhar o assunto exatamente como o professor quer, se o professor não for até o museu e não apresentar para o mediador o que ele quer realmente com aquela visita. Então, para ter uma visita da escola nesses espaços não formais de divulgação científica, tem que ter uma preparação, o professor tem que ter ideia do que ele quer, tem que preparar um antes, um durante, um depois, para aquilo não se tornar só um passeio. Não que só o passeio não seja super importante, e também é, né? Porque é aquela ideia de que nem sempre o que ele vai ver em um passeio mais voltado para o ensino que a professora quer vai ser o que ele realmente gostaria de saber naquele lugar. Então, a parte da escola com o museu e o que o museu consegue proporcionar em relação de divulgação científica é muito importante. Pode passar. Aqui eu coloquei um pouquinho das redes sociais, porque agora, nesse período de pandemia, a gente consegue ver vários grupos de estudos se preocupando, né? A gente tem aqui no programa de pós-graduação em Educação e Ciências, vocês têm uma página, né? Um canal no YouTube que está tendo toda semana, eu acho, ou de cada 15 dias, sempre tem um vídeo falando de alguma temática. Então, essa questão agora da pandemia, eu vou dizer que foi até bom, porque eu digo que abriu as portas da universidade, né? A gente tem live no Instagram, live no Facebook, vídeo no YouTube, estão criando, os programas de estudo, os grupos de estudo, eles estão se preocupando em criar Instagrams para passar o que eles estão pesquisando, qual a ideia, né, do grupo. Então está tendo uma troca muito mais dos grupos de pesquisa da universidade com a sociedade, por meio dessas redes sociais. E pode passar. Daí aqui, aquela foto que eu falei, que era uma atividade em espaço informal, que foi realizada no extremo sul de Santa Catarina, foi de um projeto que eu criei quando eu saí do espaço que eu trabalhava em São Paulo e voltei para o sul. Eu fiquei morando um tempo no litoral e criei um projeto ambiental para trabalhar questões de educação ambiental com as crianças, com escola e com turista. Né? E uma coisa que dá para a gente pensar que a divulgação da ciência, ela acontece sempre quando tem academia por trás. Mas nem sempre isso é verdade, né? Porque a gente tem a divulgação boa e a divulgação ruim, né? O que importa é da onde tu tá tirando esse conhecimento. Não dá para eu chegar aqui e dizer que a vacina faz mal. Né? Se eu tenho que me preocupar em saber da onde vem essa história para eu poder falar isso. Né? Eu não posso tirar do nada ou começar a dizer que a Terra é plana também. Então essa é a diferença das pessoas que conseguiram estudar um pouco mais e conseguiram entrar na universidade. A gente é privilegiado por isso. Então a gente tem a gente sabe aonde procurar essas informações para conseguir fazer a divulgação disso de uma outra forma. Então, durante esse período que eu fiquei aqui, e até hoje eu ainda faço atividades com as escolas, a gente criou o Instagram, que é do Praia Limpa Gaivota, e um site. E daí, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas a linguagem do Instagram é completamente diferente da linguagem de uma página. Por que eu fiz isso? Porque a minha ideia é, no Instagram eu quero atingir um público. Eu quero atingir todas as idades. Então, eu tenho ali postagem. Agora, na época da quarentena, eu criei um Recordar é Viver, né? A gente não está conseguindo fazer muita coisa, então eu estou recordando o que eu já fiz. Então, tem algumas atividades que já foram feitas e tem algumas coisas que a gente vai inventando nesse período que a gente não consegue fazer nada no espaço informal. Que é, por exemplo, trabalhar a questão dos desenhos animados. Eu acho isso bem importante, porque o desenho, ele atinge a criança de uma maneira muito especial. E daí a gente tem um desenho ali que é um pinguim, que eu não vou me lembrar o nome dele, que o melhor amigo dele é um urso polar. Gente, isso não tem cabimento, porque nunca o urso polar vai conseguir chegar perto de um pinguim, né? Então o pinguim, ele vive no extremo sul e o urso polar no extremo, no extremo norte, né? Então, isso é bom de colocar que isso é um desenho animado, tem um fundamento em algumas coisas, porque tem a parte da alimentação, do que o pinguim se alimenta, do que o urso polar se alimenta. Se eles se encontrassem na natureza, na verdade, o urso polar iria comer, né? Porque o urso polar se alimenta de aves também.
Então, a gente cria alguns posts que vai mostrando algumas coisas até para os pais conseguirem explicar para os filhos. Ó, na natureza isso é inviável. Tem outro desenho que eu acho bem legal, que é do peixe palhaço, né? Que eles também têm umas ideias que dá uma distorcida um pouco na ideia da espécie. Então essas coisas a gente vai colocando no Instagram, que é um ambiente mais aberto. No site, aí tu consegue ver uma linguagem bem mais acadêmica. A gente coloca da onde foi tirado aquilo, pesquisas que a gente fez, trabalhos que eu apresentei em evento, né? Por causa do projeto Praia Limpa, a gente coloca no site, na íntegra, com todas as citações, com as referências bibliográficas. Então a gente vai montando uma outra linguagem no site diferente do Instagram. Isso funciona para vários ambientes, né? E é importante que o divulgador, que nem sempre vai ser um professor de biologia, agora a gente tem disciplinas também que é jornalismo científico, que eu acho muito importante, porque uma das principais né, a ligação da divulgação da ciência acontece muito por meio dos jornalistas, e às vezes eles não conseguem explicar de uma maneira certa e acabam prejudicando um assunto sério. Né? Por exemplo, das vacinas agora que eu falei, eu até anotei aqui, em 1998, no Reino Unido, um médico fez uma publicação, que isso acontece também, né, por causa às vezes a ciência também não é muito boa, isso acontece, né, como qualquer área, o jornalismo não é bom, mas a ciência também pode não ser tão boa. E o que esse médico fez? Ele publicou um trabalho falando que a vacina, a tríplice, tinha a ver com o autismo. E isso gerou na sociedade, quando as mães escutam isso, nossa, a vacina, né, que eu tenho que dar no meu filho, pode causar o autismo. E o que acontece? Os pais não querem vacinar os filhos. E isso foi real, e aconteceu uma diminuição muito grande na vacina com as crianças, e aumentou o número de doenças depois disso. Então, a preocupação, tanto para o cientista em divulgar algumas coisas, como o jornalista divulgar, também é muito importante. Porque, por exemplo, se a gente for pensar no aquecimento global, né, que é uma das coisas que eu mais falo no projeto Praia Limpa, gente, vocês me acenem assim, tá, se eu estiver passando. Se a gente for pensar no aquecimento global e tudo que envolve essa temática, não teria, por exemplo, o filho do presidente falando que não existe aquecimento global porque ele está num lugar onde tem neve. Entendeu? Isso não aconteceria, isso não pode. Mas tem gente que acredita como acredita na Terra plana, e eu acho que até a vacina, ou que não existe aquecimento global, tudo isso está um pouco ligado. Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, pode passar. Então, eu coloquei aqui o meu nome, né, Michele Fanfa, e deixei o meu e-mail para vocês também. Queria agradecer por fazer parte dessa discussão, que é uma temática que, por mais que a gente estude, a gente sempre percebe que tem que saber muito mais sobre isso. E é uma temática que me encanta, eu adoro. E agora estou muito afim de ouvir a minha colega que vai falar. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Michele, muito obrigada pela tua fala. Achei muito legal o Instagram, o site, muito bacana. E a Andressa Almeida, ela falou o seguinte: estudo licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, e lá tivemos o estágio em educação não formal. Ela comenta que foi muito interessante realizar esse estágio. Então, eu ia comentar isso quando tu falou da Universidade Federal da Fronteira Sul. Essa universidade foi uma das universidades que eu entrevistei o professor Roque. E eu achei sensacional o trabalho deles lá. Foi a única universidade das 5 que eu pesquisei que realmente fazia atividades em espaço não formal, e o estágio nesses espaços era obrigatório. A outra, que era o FSM, tem a disciplina de estágio não formal, mas na verdade não realiza o estágio, né? O estágio é obrigatório só na escola. E a Universidade de Fronteira Sul, ela faz, e ela o estágio no espaço não formal, ele conta como horas de estágio obrigatório, e isso é muito legal, porque faz com que o aluno interaja com esses lugares. E o quanto antes a gente, como professor, como licenciado, conhecer esses ambientes, é mais fácil da gente trazer ele para dentro da nossa prática. Tanto
com os alunos da escola como um lugar, um ambiente de trabalho mesmo, né? Entender como funciona, como que realizam as pesquisas dentro desse lugar, como que eles se preocupam em transmitir, né? Como se preocupam em transcrever, no caso, o assunto, né? E mais ligado à ciência. Então, a Universidade da Fronteira Sul, eu achei sensacional o trabalho. Que bom que tu está terminando ou se formou lá. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode escrever ali no chat. Também, se vocês quiserem falar, a gente podem abrir o microfone também. Ok? A Luana, né, minha xará, ela vai abrir a apresentação dela. E se vocês quiserem fazendo perguntas agora, no final, a gente vai conversando, então. Vocês estão conseguindo me ver tudo certinho? Tá. É porque enquanto eu estava apresentando, eu não consigo ver. Eu até entrei pelo celular, né, para dar uma. Para eu conseguir ver vocês. É muito ruim essa coisa de você não ver as pessoas ou quem está online e tal. Então, vou apresentar aqui, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer o convite, tá? Eu acho interessante explicar de onde que saiu essa conexão. Justamente, Michele, o professor Marcelo Valério, ele dá aula na Universidade Federal do Paraná, no campus de Jandaia do Sul, que é onde eu estou fazendo a licenciatura em Ciências Exatas, com ênfase em Física, né, agora, que eu já sou licenciada em Química, como a Luana falou, e ele dá a disciplina de divulgação científica lá, e eu trabalho com divulgação científica na tese. Então, embora a disciplina não seja obrigatória na minha modalidade, que é a segunda licenciatura, eu quis pegar, né? Então, mas na licenciatura regular, digamos, na primeira licenciatura, já é ministrado, né? Enfim, então, vou dizer um pouquinho, já agradeci, né? E eu acho muito interessante começar a minha apresentação, tá? Deixa eu só colocar aqui. Já estão vendo a apresentação? Tá. Eu acho muito interessante eu começar dizendo o seguinte. Eu e a Michele, nós fomos colocadas em contato há menos de 24 horas. E, assim, a troca que a gente teve conceitual, acadêmica, e, enfim, para a gente falar a respeito dessa temática hoje, foi muito legal, né? Então, isso é um dos... arrisco dizer que é o único benefício que tem dessa questão do isolamento social no momento. Para contextualizar para vocês, então, eu me reconheço como divulgadora científica, tá? Há um ano. As pessoas me perguntam, eu falo, o que você faz da vida? Eu sou professora e divulgadora, tá? Eu já me reconheço nesse aspecto aí. Eu trabalho com @ professora Luli, porque Luli é um apelido de infância, que aqueles apelidos que a gente não gosta, aí pega, né? E depois eu comecei a adorar, né? Então, eu acho esquisito quando me chama de Luana, parece quando tá bravo comigo, sabe? Então, Luli foi e virou até o nome pelo qual eu me reconheço nas redes sociais aí, com o meu trabalho. Então, só para complementar, tá, o que a Mi falou a respeito do divulgador da ciência, eu até estou com o livro aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, Divulgação Científica, Textos e Contextos, ele é da Livraria da Física,
Vou lembrar, não é publi, não não sou patrocinada, não estou fazendo, mas de uma certa maneira eu quero lembrar que aos que são professores, quem fizer o cadastro na Livraria da Física pode ter até 40% de desconto na compra de livro, né? E vale muito a pena, não tem só coisa de física lá, apesar do nome, né? Tem coisa de ensino, de arte, enfim, bastante coisa. E já falando desse tipo de trabalho, né, de divulgação científica, essa foto que está postada aí no fundo, vocês nem têm noção, mas me rendeu um convite para palestrar na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Coisas que talvez não sei se seria possível no contexto presencial. Não sei, nunca vou saber também, né? Mas esse texto que está postado aí, ele é do Hélio Messeder Neto, né, pesquisador do ensino de ciência e a educação em ciências também, a gente conhece sim. E aí ele diz o seguinte, que a divulgação científica cumpre o papel de tornar acessível à população em geral aquilo que a ciência tem produzido, se apresenta como um dos caminhos de encontro da ciência com o saber popular e que ainda precisa ser bastante ampliado na realidade brasileira. Um outro tópico que está colocado aí, não me furtar todo o trecho, mas ele diz que é uma obrigação, enquanto nós, que somos pesquisadores, a gente produzir, a gente publicizar, dialogar com a sociedade a respeito desse tema, dessa gênese entre o saber, entre a divulgação, e aí existem vários caminhos pelos quais a gente pode fazer isso, e sem romantização, de verdade, não é um processo fácil. Eu tive uma pausa mês passado, eu quase tive uma exaustão mental mês passado, diante de todo o contexto que a gente está vivendo. Eu simplesmente acho que só por essa semana, que começou domingo, e a quantidade de coisas que já aconteceram, talvez se eu não tivesse dado uma pausa para respirar no contexto social brasileiro que nós estamos vivendo, eu teria, sei lá, surtado. Então, os nossos acontecimentos, viver no Brasil em 2020 não está uma tarefa fácil, né? Então, a gente tem que, além de lidar com tudo isso, com a nossa interioridade, com a nossa subjetividade, e acredito que isso guie esses processos criativos, né? E assim, eu amo essa imagem, particularmente. Eu criei essa imagem para falar numa semana da criatividade da minha cidade, que rolou algum tempo atrás, e eu acho interessante a gente pensar que está na hora mesmo de a gente acabar com esse estereótipo, com essa dualidade de que você fala um cientista, automaticamente você já vê a Lully aqui de jaleco dentro do laboratório. Esse é o avatar que eu uso, né, lá no meu Instagram, como personagem que eu me reconheço. Então, quer dizer, está na hora de parar de pensar num cientista de jaleco fechado, doido, dentro do laboratório, e a gente dizer que, de alguma maneira, eu posso ser um cientista de Instagram, de Spotify e de Twitter. E, tipo assim, a Michelle também trouxe as outras redes sociais ali. Isso aqui é só um exemplo que eu trouxe para dizer de onde eu trabalho atualmente. O que seria esse cientista de Spotify, por exemplo? A gente já sabe que os podcasts estão aí, né, a todo vapor, etc. Mas por que não a música também, né? E eu que atuo na linha da decolonialidade, né, no ensino de ciências, no meio desse processo de bloqueio criativo, que eu chamo ele assim, né, porque eu tive um bloqueio, um breakdown, assim, não quero mais mexer com esse Instagram. Eu quase excluí,
de verdade diante de algumas coisas que aconteceram. E no meio desse processo criativo, eu estava fazendo um curso de pensamento decolonial e América Latina. Aí, do nada, o professor estava falando, do nada, eu abri meu computador aqui, meu Spotify, e eu abri uma lista que chama Descolonizando a Escuta. E aí, eu deixei a playlist colaborativa e, assim, eu joguei lá, fui adicionando música, tá? E só para situar, quem não sabe, quem nunca ouviu, quem nunca nem sabe o que é decolonialidade, é um movimento, tá, que diz respeito a gente combater as ações colonizadoras em relação à nossa sociedade, ao território que a gente habita. Então, desconstruir essa questão de representação de cientista ser branco, homem, do olho azul e todos aqueles estereótipos que vão sendo colocados por nós ao longo da vida, que o cientista é louco, enfim. E aí, foi muito legal. Eu tenho quase, são acho que 46 pessoas seguindo a lista. As pessoas estão adicionando, já tem mais de 12 horas de música lá para escutar. E fala do saber popular, né? Candomblé, Umbanda, o sagrado feminino, tem música assim, de todos os jeitos, até o pagodinho, tem até o pagodinho que aborda algumas temáticas de desconstrução, enfim, tem tudo lá, né? E um movimento emergente de cantores e artistas da América Latina. E o que isso quer dizer para nós? Que a ciência, eu adorei que você falou isso na tua conversa, Michele, de que nem sempre a ciência é boa, tá? E por que eu digo isso? Vamos nos deparar com o recorte que a gente tem no Brasil. Por isso que eu falo que viver no Brasil não é fácil. Ano passado, eu mesma, eu fiquei muito apreensiva, porque eu estava... quando eu consegui receber bolsa, o meu processo foi novo, sabe? Então, tipo, eu estava ali no limbo, se minha bolsa seria cortada, se não seria, né? E a gente viveu com incêndio no Museu Nacional, queima de floresta na Amazônia, enfim. Poxa, tá aí o nosso cenário. Então, por que fazer divulgação científica e usar a rede social? Eu acho que essa imagem, junto com a próxima que eu vou mostrar, isso já nos diz uma grande motivação por que ser divulgadora. Mas e aí, eu tô com uma inquietação há 2, 3 dias que eu vou falar para vocês qual que é. Ó, gente, quando eu me deparo com esse slide, eu fico abismada. Cada vez mesmo, assim, que eu preciso lembrar que esse tipo de coisa existe entre nós, tá? Eu sou do norte do Paraná, mas eu tô aqui em Balneário Camboriú há 2 meses, então tô do ladinho de Itajaí, e no dia que essa notícia saiu, eu quis me enfiar num buraco, assim, sei lá, sumir do planeta. E para começar, no começo da pandemia, esse ser aqui, ó, ele falou que vinagre combatia o coronavírus, ele se auto-intitulou químico, inclusive por decorrência disso, ele sofreu sanções penais a respeito desse crime que ele cometeu, né? Porque ele se disse químico, mas ele não era químico, enfim, e disseminando essa fake news aí. E assim, aonde a gente chega com a divulgação científica? Por mais que, depois eu vou mostrar para vocês, que você entra lá no meu Instagram, tem
1020, mil e alguma coisa de seguidores. É um número pequeno comparado a Átila, a visibilidade de outros pesquisadores e divulgadores científicos com alto alcance. Mas, daqueles 1000 seguidores, a divulgação científica não chega na minha família. Mas esse tipo de notícia... Opa, caiu aqui. Mas esse tipo de notícia chega. E as pessoas acham interessante. Esse WhatsApp aqui é de uma pessoa da minha família, tá? Que falou assim, a médica, 77 anos, hipertensa, com um monte de agravante, na noite que sentiu os primeiros sintomas, tomou ivermectina, azitromicina e cloroquina. Com poucas horas já começou a sarar. Isso é de uma pessoa da minha família. E eu tô lá no Instagram mostrando, repostando, falando que não funciona, mas a pessoa acredita num vídeo que ela recebeu, mas não acredita numa divulgação científica. Então, fazer divulgação científica, você já começa a se esbarrar nisso. Quando você vê pessoas que se auto-intitulam médicas, e eu nem fui atrás, por exemplo, dessa pessoa que viu o vídeo aí, para saber se a pessoa do vídeo era médica mesmo, sabe? Tipo, dessa vez eu nem quis ir atrás. Mas eu já me deparei com situação dessa mesma pessoa que me mandou esse WhatsApp aí, me mandar um vídeo de uma pessoa que se auto-intitula doutor, tá? A gente já começa por aí, e fala que a cloroquina e a ivermectina são positivas para o tratamento do coronavírus. Mesmo que eu coloquei lá no meu Instagram que o coronavírus está entre nós desde 2002, todo o artigo que já falava que a gente poderia ter o coronavírus advindo do consumo de animais exóticos, enfim, que os tratamentos anteriores que usaram cloroquina não foram significativos, então, tipo, não adianta muitas vezes. Então, só que a gente tem que continuar nessa persistência, né? Vou até tirar dessa imagem aqui, porque isso chega a realmente assim, me incomodar, né? Então, tá aqui para que vocês reconheçam, essa arte é de uma artista, agora eu não me lembro. Eu sempre fico em dúvida se ela é colombiana ou se ela é argentina, porque eu sigo duas que têm um enfoque muito parecido. Eu não lembro agora, mas é Maria Duarte, tá? Essa imagem dela. Ela tem imagens lindas no Instagram dela, que ela vem fazendo. Então, eu coloquei o Spotify aqui. Aqui no momento que eu tirei o print, estava com 35 seguidores, mas agora já tem um pouquinho mais de gente. O Twitter é relativamente recente, tá? Eu fiz para acompanhar as discussões, mas eu não consigo postar muita coisa lá, eu não dou conta. E o meu Insta, que é o meu xodózinho. Eu trabalho comigo, enfim, é nervoso, mas trabalha comigo uma designer, tá? Eu não tenho competência para fazer uma arte fofa, assim, não tenho. Mas é muito interessante observar que sempre, pelo próprio Instagram, cada vez que eu ia pedindo, logo no comecinho dos nossos processos, toda vez que a gente ia colocar alguma coisa relacionada à temática científica, a Bruna, que é a minha designer, no começo, ela sempre colocava alguma coisa que remetia a laboratório, a cientista fechado no laboratório, num espaço, aquela representação do Einstein, né, de doidão, e porque essas visões da ciência, ou aquele negócio cientificamente comprovado, esse monte de coisas que a gente vai se deparando,
a gente foi desconstruindo juntas, né? Porque ela vinha carregando isso no processo artístico dela. Inclusive, esse fundo ainda me incomoda, porque dá uma ideia de que a ciência que eu divulgo é só química, mas tem muito mais a ver com a minha formação inicial do que com o propósito em si. Então, a gente já está até pensando em como modificar esse fundo. Então, quando a gente vai fazer divulgação científica, usando as redes sociais, a gente tem que se preocupar com isso. De onde você tira a fonte, como você reproduz, que jeito que você quer passar. A Michelle falou exatamente a linguagem. E por que eu falo isso? Eu vou só pular esse, depois eu volto, porque eu acredito que vai dar um feedback melhor exatamente dessa questão da linguagem que eu quero mostrar para vocês. Eu tive uma ideia uns tempos atrás, um pouco antes de eu ter esse processo de bloqueio criativo. Eu montei a agenda do mês de agosto inteirinha, do mês de julho inteirinha, sabe? E foi assim, caramba, eu consegui montar tudo de uma vez. A gente tinha certinho postagem terça, quinta e sábado. E eu tive a ideia de trazer aqui o Neofinavir, que eu falei, eu vou trazer uma estrutura orgânica, eu vou fazer, vai chamar a atenção das pessoas para saber o que é, não sei o que, eu criei toda uma expectativa que essa postagem ia bombar. E assim, olha para a Luli aqui, tá chorando até. Gente, a repercussão foi horrível, porque a minha intencionalidade, né, era uma. E como chegou na sociedade, chegou de outro jeito. Isso aqui assustou as pessoas. Mas por que isso ainda assusta? Porque eu até deixei na descrição como se fosse uma atividade para a gente interagir com essa estrutura. E não teve o êxito que eu esperava. E na mesma semana, como vocês podem perceber, o fundo aqui tá laranja, porque eu faço de 3 em 3 as postagens. Tanto que o feed, vocês vão ver, eles são desenhados assim, eles se encaixam. Quem quiser conhecer depois. Só que na mesma semana, quando eu fiz uma postagem chamando as pessoas para refletir, e a linguagem teve ali, estava bem acessível o objetivo, a situação que eu queria chamar para pensar. Aí, nossa, teve uma repercussão que eu não imaginava, né? Eu acompanho as métricas, já vou falar disso um pouquinho. Então, tem todo o êxito e o impasse de quem faz divulgação científica o tempo todo. A gente tem que lidar com dualidades o tempo todo. Mas quem é a pessoa que faz divulgação científica? É a pessoa que fala assim, ó, a ciência, tá, ela existe, ela está aqui, ela tem um determinado formato, determinadas leis que a gente segue, mas ela não é a salvação do mundo, não pode ser questionada, não é isso. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que as informações que a gente coloca, obviamente com responsabilidade, não faça entender que é a tecnologia que vai salvar o planeta, né? Enfim, que a pessoa possa opinar no contexto que ela vive, né? E só para finalizar, porque nem sei se eu já falei demais, uma outra coisa que a gente tem que lidar quando a gente vai fazer divulgação científica no Instagram, eu vou dizer isso do Instagram, tá? Porque eu não trabalho com o acompanhamento de outras métricas por ignorância, por não saber mexer, tá? Então, assim, o Instagram é até um processo que a gente pode pensar até onde que o Instagram realmente está a nosso dispor.
a nosso serviço. Porque é o seguinte, estou vendo alguns comentários no chat aqui, eu já leio, já paro para acompanhar tudo. Mas é o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Olha só, vocês estão vendo aqui principais localizações? Então tem Apucarana e Londrina, porque é o entorno da cidade que eu moro, né? Eu sou de Apucarana, então grande parte da minha população é de lá. Mas eu sei que o meu Instagram já chegou na Bahia, porque eu tenho amigos de lá que seguem. O meu Instagram já chegou em São Luís do Maranhão, porque eu tenho outras 2 amigas que moram lá. E assim, eu não consigo ter acesso à informação de toda a localidade que as pessoas estão seguindo pela métrica que o Instagram disponibiliza. Se você quiser essa informação total, você assina um outro serviço, tá? Tipo, você assina um outro serviço por uma empresa privada que vai ter acesso às suas métricas relativas aos últimos 30 dias, né? Geralmente é assim. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa e quiser fazer um levantamento topográfico de onde as minhas publicações estão, eu vou ter que olhar seguidor um por um e olhar de onde eles são. Isso é inviável. Então, a gente tem algumas noções de como o Instagram funciona de verdade. Você consegue ver pela aba atividade o horário que as pessoas que te seguem estão mais ativas, então daí você consegue saber o melhor horário para você postar. Agora tem uma nova funcionalidade que você consegue ver quem repostou, mas não é sempre, ela dá uns bugs, uns lags ainda. E a gente tem que lidar com toda semana, a gente sempre vê pessoas deixando de seguir. Sempre. Toda semana tem em torno de 8 a 10 pessoas que deixam de seguir. Então, você sempre tem que se motivar a fazer com que essas pessoas não saiam do teu círculo. E isso às vezes cansa também, né? Porque chamar é fácil, manter é difícil, né? E então, a partir daí, eu fiz uma planilha do qual eu alimento toda terça-feira. Eu mesma desenvolvi, desde junho, que eu venho acompanhando esses dados que o Instagram me dá, já que eles não ficam salvos em outro lugar. E aí a gente consegue ver o impacto por publicação também, né? Quantas pessoas visitaram seu perfil porque outras pessoas compartilharam, ou até qual foi o alcance de seguidor entre os seguidores. Então a gente consegue ir vendo, mas são muitas coisas, muitas questões para a gente lidar enquanto processos criativos no contexto da divulgação científica. Tem muita coisa pelo qual eu posso falar, inclusive como eu trago a decolonialidade, né, nas minhas postagens. Essa aqui mesmo, que apesar de não estar aparecendo, é um questionamento. Você já parou para pensar de onde vem a arte que você consome? Quem produziu? Quem financiou? Isso a gente pode pensar pelas pesquisas também, né? Quem produziu aquela pesquisa? Quem financiou? Então, a gente pode fazer esses diálogos dentre o nosso contexto social. E realmente é um exercício diário. Então, fica aqui o meu apelo que cada um de nós que estamos assistindo essa transmissão, essa coisa, todos nós podemos ser divulgadores científicos, cada um à sua maneira, seja no espaço formal, seja no espaço não formal, no espaço informal, na internet. Então, são muitas possibilidades, muitas linguagens,
E eu acredito que o que eu tenho para contribuir é isso. E eu estou disposta a ler o chat agora aqui e a gente interagir. Quem quiser abrir a câmera, me fazer perguntas, eu estou totalmente à disposição. E finalizo com um convite para vocês seguirem no Instagram, compartilhar, comentar, fiquem à vontade, tá bom? Era isso, obrigada. O nervoso passou, eu acho. Obrigada, Luli. Adorei. Eu vi ali no chat, não sei se vai falar sobre isso agora que a menina perguntou. A Andressa perguntou acerca de algumas ferramentas que contribuem na divulgação científica. Tenho maior contato com o podcast do Nerdcast. Muitos assuntos que eles abordam são científicos, envolvendo o DNA, genética, células e até mesmo recentemente sobre o coronavírus. Sempre que o assunto do podcast é mais científico, eles chamam o Átila para ser mediador da conversa. Gostaria de saber se vocês têm algum podcast de divulgação científica para recomendar. Eu tenho um monte. Então eu vou falar primeiro, porque eu não tenho muitos, não. Tá. Eu sou uma pessoa que eu curto podcast, mas eu esqueço de ouvir, sabe? Eu tenho podcast, eu tenho vários aplicativos, aí eu esqueço, ouço um a cada semana, mas eu acho sensacional. Então, eu tenho um podcast que é o Vem Cienciar, que eu achei bem legal. Tenho o Falar Criativo também. E tem um podcast que eu vou ter que fazer aqui e falar para vocês, que é da UFSM, que é da Universidade Federal aí, que é o Mais História, por Favor. Ele tem um Twitter, tem um podcast, tem Instagram, acho que tem Facebook também. Mas ele é um podcast de história. Mas, por exemplo, ele fez vários tweets sobre a gripe espanhola e a pandemia, né? E agora o Covid. Então, tem alguns que eles falam sobre a questão da revolta da vacina, que eu acho sensacional. Tem a ver com... Eu falo mais da minha área, né? Que tem a ver com biologia. Então, essas temáticas são coisas que eu curto. Então, tem a questão da revolta da vacina. Falam sobre a história das plantas medicinais. Então, várias coisas que acrescentam para a gente, né? Entender um pouco mais sobre o que foi a gripe espanhola e o que está acontecendo agora. Todas as questões que tiveram na gripe espanhola, que comparado com as reações que a gente está tendo agora, de sair todo mundo para a rua e comprar um monte de papel higiênico, sabe? Acabar com todos os álcool gel, ficar apavorado, fazer passeata, né? A igreja mandava o pessoal caminhar porque ia curar a gripe espanhola. Então, tem várias coisas que é bacana da gente entender a reação, né, de 100 anos atrás. E tem um outro que é o Alucidando também. Eu vou falar esses 4, que é os que eu escutei ultimamente, assim. Que os outros não tem muito a ver com ciência, não. Né? Outra temática. Tem o Pequeno Lírio, que uma vez deve ter uns 20 dias, mais ou menos. Por exemplo, a moça levou, o meu melhor amigo, até vou fazer propaganda, no caso que foi ele que falou, mas que como é a cobrança, por exemplo, de ser um cientista amarelo, né? Como que é como que é para ele, por exemplo, fazer ciência, ele ser um divulgador, porque ele tem ele tem um canal no YouTube, ele tem um Instagram, que eu até vou deixar aqui no chat, e daí tem ele mais 3 amigos, e 2, o Hugo e a Kaori, eles são japoneses. E aí todo mundo fica falando para eles, mas vocês são gênios, todo aquele estereótipo, vocês sabem fazer conta de cabeça, e não sei o quê, todo aquele estereótipo que vai na formação do cientista. Tem um Café e uma Crítica, que é da Lilian Dias, ela é minha amiga de Londrina, e apesar de não ser
de divulgação científica em específico, ela traz discussões a respeito de feminismo, então abarca questões de mulheres na ciência, por exemplo. Aí tem um que o professor Marcelo me mostrou, eu só vou dar uma olhadinha no nome, que eu esqueci mesmo, só um minutinho. Michele, tu pode colocar para nós aqui no chat os que tu recomendou? Ah, tá. Era o Vem Cienciar mesmo, só que tem mais um. É um de biologia, que eu esqueci o nome. Eu já ouvi, mas eu esqueci o nome. E, por fim, tem Café Filosófico, que é muito bom. É o podcast da TV Cultura. E agora, ultimamente, eles estão trazendo muita coisa, né? Então, tipo assim, dos que eu escuto mais, apesar de não ter tanta paciência, eu confesso que eu sou um pouco mais imediatista, eu gosto do negócio ali, pronto, para eu ler e acabou, ou ouvir. Então, acho que são esses. Gente, eu coloquei aqui o Vem Cienciar, mas eu não sei se está escrito certo, tá bom? A Patrícia perguntou como que é o nome daquele que tem mulheres na ciência. Eu respondi em seguida, é um café e uma crítica. Tá bom. A Andressa, então, respondeu, né? Muito obrigada pelas recomendações, já anotei todas. Outra alternativa da divulgação científica que andei observando nas redes sociais são os memes, envolvendo a ciência. Um bom exemplo deles são as publicações do Trust Me, I Am a Biologist, e ela colocou o link, que é uma página mais voltada para a biologia. Claro, algumas publicações são menos científicas que outras, mas, no geral, essa página é bem interessante. Eu, pelo menos, gosto desse tipo de humor. Penso que esses memes podem ser bem úteis na divulgação científica e em sala de aula também. Quer comentar alguma coisa, Luli? Eu nem coloco o meu Instagram pessoal, tá? Porque eu brinco. Até eu vou fazer uma live quinta-feira e eu falei para a moça lá que me convidou para fazer a live que, meu perfil pessoal é memes e problematização. Então nem posto. Porque, assim, memes são um ótimo jeito de a gente levar com humor a realidade que a gente está vivendo, né? E conscientizar mesmo as pessoas. Eu, particularmente, não coloco muito meme no Professora Lully, acho que só teve. Acho que eu só chego a postar no Story, né? Mas, assim, eu realmente acho que é ótimo. Eu sou um pouco palhaça, então eu gosto e já usei nas minhas aulas, eu acho super 10. Desde que a gente saiba pontuar, que a gente saiba que tem alguns que podem levar a conceitos errôneos, né? E por aí vai. Mas sim, acho muito massa. Aí, tô lendo aqui. A divulgação científica é super importante, pois é uma forma de aproximar a sociedade em geral para a ciência, também para mostrar que cientista é real. Pois é, eu adoro isso, porque cientista sou eu, de touca, delineado colorido, jaleco, jaqueta, cachecol, essa sou eu. E tô com uma pantufa aqui em tempo de quarentena, né? Então, quer dizer, nós somos pessoas reais. A gente vai para balada, a gente toma uns gole no final de semana, né? Então, nós temos uma vida e a gente tem que desconstruir uma outra coisa agora que aparece, mas você só estuda? Eu acho que pelo menos uma pessoa daqui já ouviu isso. Eu escuto direto.
Mas você só fica na frente do computador, não sei o quê, o que você está fazendo? Então a gente tem que mostrar, tá? Então é isso, eu acredito que. Eu já recebi vários comentários assim, ó, eu fiquei muito chateada, né? Mas depois logo passa. Por exemplo, quando que tu vai começar a trabalhar, tu só estuda várias vezes. É impressionante. A Michelle lembrou de outro ali, podcast Alô Ciência. Sabe, uma coisa bem interessante, esses dias eu estava procurando uns artigos, né? E achei um que perguntava qual era a percepção dos estudantes a respeito do que é um cientista. Aí eles tinham que desenhar. Aí a maioria desenhou, né, realmente isso que vocês falaram, o cientista de jaleco, bastante produtos, de coisa de laboratório, vidraria, essas coisas. Então até tem artigos que mostram sobre isso. Tem um artigo do professor Luiz Caldeira, do programa aí do Educação e Ciência da UFSM, junto com a Jaiana Botton, doutora também pelo programa, que é exatamente isso. Eles fizeram uma pesquisa com alunos do ensino fundamental, eu não vou me lembrar a série, mas eram pequenos, para eles representarem os cientistas através de desenho. E é incrível, esse trabalho deles foi em 2012, eu acho. Não é muito velho, se for parar para pensar, né? Mas se fizer hoje um trabalho sobre isso, com certeza a ideia do cientista ainda é essa. Do jaleco, no laboratório. Agora eu acho que mudou um pouquinho, porque eles não acham que o cientista é só homem. Eles já estão conseguindo colocar um outro sexo até para desenhar o cientista, mas a ideia era homem branco, sem vida social. Eu estava respondendo ao Mike no chat, ele me mandou outra coisa. Luli, tu comentou sobre o parente que acredita mais no vídeo no WhatsApp do que na tua divulgação de dados oficiais. Na minha visão, o que leva a esse fato? Qual a alternativa para reverter? Comigo acontece bastante também. De uma maneira bem descontraída, tá? Vou te falar que se eu pudesse representar um estado de espírito que quando eu penso nisso é uma pessoa deitada em posição fetal, chorando. Sabe aquele meme? Porque assim, eu me sinto assim. No caso, essa pessoa que me mandou é muito próxima a mim. Vive comigo, né? Agora não porque eu tô aqui em Santa Catarina, mas tipo, é do meu entorno, mora perto de mim, me viu crescer, me viu estudar, me deu livros, essa pessoa, ao longo da minha vida, porque eu sempre gostei muito de ler. E tipo assim, cara, a hora que eu vejo isso, e eu vejo, por exemplo, que a minha família, eu sou filha de pais separados, né? Então eu digo as duas famílias nesse contexto. As duas famílias têm dificuldade de postar o que eu faço. Mas o tiozão do Zap mandou que o pH da cebola é 22,9, que nem existe isso, eles estão compartilhando no WhatsApp. Aí eu fui lá, falei, fulano, não existe, isso é uma notícia falsa, a escala de pH. Ah, mas você é de esquerda, você é não sei o quê. Eu me deparo com isso constantemente, te juro. O que leva a esse fato é a questão da polarização política que a gente está vivendo. Se eu deixei bem claro, outra coisa, eu estou tentando mudar a minha linguagem por conta da descolonialidade. Eu não falo mais deixar claro. Por que não deixar escuro também, né? Mas, enfim, então, eu quero deixar escuro, quero deixar nítido, palpável para a gente entender que automaticamente, às vezes, se a gente fala, eu deixei isso para minha família, que se eu pegar o coronavírus, tá? Eu não vou tomar ivermectina, eu não vou tomar cloroquina, me deixa morrer, mas eu não quero tomar
insira o palavrão aqui que você quiser. Eu falei, eu não vou tomar. Não funciona. Entendeu? Ah, mas você é contra o presidente. Gente, eu sou assim, eu odeio Bolsonaro, eu odeio a família Bolsonaro, mas isso não tem a ver com o Bolsonaro ou a trupe dele decidir qual medicamento eu tenho que tomar. Entendeu? Então, o que leva a esse fato é a construção midiática que existe em cima dessas coisas. Qual a alternativa para reverter? Mike, se você descobrir, me conta. Porque eu tô assim, super querendo fazer uma postagem no meu Instagram a respeito disso. Para os divulgadores científicos, fazer uma pergunta mesmo. A sua divulgação científica atinge sua família? Porque eu acho o máximo quando a minha amiga de São Luís do Maranhão reposta a minha postagem, que ela nem me conhece pessoalmente, mas ela dá a maior força pro meu trabalho, mas a pessoa da minha família, que mora 2 casas para cima da minha, não me dá essa visibilidade. Isso é triste. Isso isso vai minando a energia que a gente tem. Então, de verdade, quando você descobrir, você me conta. Mas, Luana, isso não é um privilégio só teu, não se preocupa. Não. Eu acho que todo mundo tem na sua família alguém que vai contra a sua posição política, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela agora decidiu que ela não vai tomar vacina quando descobrirem e vão botar chip. Então, até eu conseguir achar uma maneira de explicar para ela de um jeito que ela pare e pense, é um trabalho, é bem isso, é um trabalho que tu tem que fazer devagar, todos os dias. Tem pessoas que é isso, tem que conversar todos os dias até conseguir chegar de uma maneira o assunto para ela que ela diga, tá bom, vou pensar sobre isso agora. O legal é que existem pessoas que aceitam a tua opinião e existem pessoas que não querem nem saber da tua opinião. O legal é que a minha mãe, por exemplo, ela para e pensa um pouco sobre as coisas que a gente fala. Diferente, por exemplo, da minha tia, que ela não quer nem saber, ela deixa falando sozinho. Então eu acho que todo mundo tem o tio do domingo na sua família, né? E é bem difícil, é um trabalho. A Luli estava falando do trabalho que ela tem e até de desistir de ter o Instagram e tal. E daí eu estava lembrando sobre as postagens do Instagram. A gente fica talvez um dia fazendo uma postagem. E a pessoa acha que é bem rapidinho, né? A pessoa vai lá, ela quer fazer divulgação científica, então ela vai lá e coloca uma foto ali, escreve uma coisa e deu. Não, às vezes tu pega um assunto que, na verdade, ele merecia 5 páginas do Word, e tu tem que diminuir aquilo ali para 3 linhas, assim. Então, é bem difícil. Da mesma forma que o trabalho que tu tem que ter com os teus parentes para conseguir que eles entendam que ninguém vai colocar chip, que a vacina é importante, é um trabalho que vai tempo e tem que ter muita paciência. Pode ser que não dê em nada, mas pode ser que dê certo, né? A minha mãe, que agora eu tô aqui, tô sozinha, mas quando eu tava lá na minha cidade, a minha mãe veio me perguntar, porque ela viu a minha postagem do Instagram, quando eu falei que o coronavírus está entre nós desde 2002, contei todo o histórico. Eu nem sou da biologia, mas eu estudei a morfologia, eu não sei se é assim que fala, tá? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas eu estudei a morfologia, a questão do vírus, eu tenho um outro nome, a estrutura, enfim, esqueci agora, esqueci. Mas, enfim, daí ela veio me perguntar. Quando eu tô lá e eu consigo conversar olho no olho, ela começa a ir aceitando aquilo que eu vou falando. Ela me mandou, sério, ela me mandou assim, se eu pegar o coronavírus, ela escreveu bem assim, você me dá, vocês não deixam eu morrer, porque teve um parente nosso, na verdade da família do meu pai, né? Ele faleceu uma semana atrás, aqui em Balneário Camboriú, ele ficou entubado 60 dias. Olha para você ver aonde o desespero do negacionismo, essas coisas chegam. Eu sou a única parente da minha tia perto, que tá aqui, tipo, minha tia
veio morar em Balneário, porque ela conheceu esse marido dela há 22 anos, mas de resto toda a nossa família é do Paraná. Esse meu tio faleceu, vou chamar de meu tio para facilitar a história. Ele faleceu. Ele passou 60 dias entubado, ele estava reagindo, mas abruptamente ele teve uma piora e faleceu. Aí então a única parente que está aqui sou eu. Os filhos estão em Maringá, estão lá no Paraná, etc. E aí eu conversei com meu pai e falei, pai, tem alguém dos irmãos que vão vir aqui ver a tia? Ela não tá bem. Eu tô aqui todo dia com ela e eu tô, tipo, não dá nem para falar como é que ela tá. Ah, meu pai respondeu, tá todo mundo com medo de... O que eles estão achando? Porque Santa Catarina, eu não sei se as pessoas que estão acompanhando, mas Santa Catarina está dando saltos e saltos e saltos na contaminação do coronavírus. Balneário Camboriú, aonde eu tô, tá um hall de gente andando sem máscara, tá gente fazendo aglomeração na beira da praia. Posso mostrar para vocês, sabe? Tipo, é surreal o que está acontecendo aqui. Mercado, loja, pouquíssimos fazendo regulação de entrada das pessoas. Entra quem quiser, sai quem quiser. Então, quer dizer, tá muito louco. Só que o que acontece? As pessoas, por exemplo, a família do meu pai, minha família paterna, tá achando que a hora que pisar, tipo, saiu do carro, pisou em Balneário Camboriú, vai todo mundo pegar. Então, não entende o mecanismo de contágio, enfim, a inativação, etc. Então, a falta desse diálogo, e eu falei para ele, falei, pai, qual que é a tua dúvida? Tipo, conversa comigo, né? O que eu souber te responder, eu vou te falar. E aí, a minha mãe, voltando ao que eu estava falando, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, minha mãe falou que se um dia ela pegar coronavírus, até o soro do cavalo lá que saiu esses dias aí, ela falou que é para dar. Gente, não! Eu falei, mãe, eu não vou deixar. Sabe? Então, é muito preocupante. E só que quando a gente está dia a dia falando um pouquinho, né? A minha prima que divide aqui comigo, vou expor sim, aquelas, né? A minha prima que está dividindo. No começo, quando eu cheguei aqui, ela foi dar rolê. Ela foi dar rolê no sábado. Eu falei assim, ó, vai, você dá seu rolê. Se você trouxer o corona pra cá, tudo bem. É tipo assim, eu vou dormir com cabeça no travesseiro tranquilo, que não fui eu que passei. Você entendeu? Você vê, ela não saiu mais. Mas, Luana, que bom que a tua família tá nessa situação. Tipo, eu não quero ir aí porque pode ser que eu pegue, né? Porque a situação muda, né? Tem gente que tá saindo na rua e tá achando que isso não tem problema nenhum. Que é só uma gripezinha, né? Mas quando vem esses extremos me soam muito preocupantes. O tanto você deixar de ir visitar uma pessoa. Tipo assim, não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu quero ser muito responsável nisso que eu estou falando. Eu não quero que a minha família venha em peso para cá, porque isso também é um risco de aglomeração, dessas coisas. Mas, tipo, conversarem entre eles ali, um ou outro, irmão, vem para cá, dá o suporte, é sua irmã que ficou viúva, entendeu? Tipo, não é para... E esses extremos me incomodam muito. Entre o você sair de casa de maneira descompromissada, irresponsável, do eu não vou chegar aí porque vou pegar o coronavírus. Entende? É isso que me incomoda. Mas esses diálogos são progressivos, realmente. É dia a dia, né? Sabe que eu estava lendo aqui um comentário da Andressa Almeida, que ela falou que, né, creio que um dos grandes motivos, já fui olhar se vocês estavam me ouvindo, que um dos grandes motivos de que a pseudociência e as fake news se espalharam tão rapidamente é que a linguagem atinge as pessoas, por mais que a gente esteja investindo mais em divulgação científica, esse é um processo lento, né? Penso que um dos problemas de atingir esse público
sejam o pensamento de senso comum enraizado no que a ciência é chata. Isso entra muito no que a gente estava falando da linguagem, né? Então, há muito tempo, né? Há muito tempo não, algum tempo atrás, realmente, o cientista era só aquele que estava no laboratório. A linguagem acadêmica, para quem não é da área, é chata mesmo. E às vezes até para quem é da área é chata também. Tem artigos que a gente começa a ler e tem que ler 3 vezes para conseguir entender. Então, é chato mesmo. E esse é o papel da divulgação científica, é transformar esse conhecimento numa linguagem acessível. E eu acho que o pseudociência e a fake news realmente atingiram maçante, porque a ciência ela se distanciou de uma maneira muito rápida da sociedade. A ciência ficou na academia achando que é autossuficiente, e não é assim. Então agora, com essa questão das fake news, de acabar a verba para pesquisa, atacar as universidades públicas, a questão do isolamento social fez com que alguns pesquisadores se voltassem e começassem a pensar um pouquinho mais em, a gente tem que informar, porque a gente precisa dar para esse pessoal poder de escolha. Senão a gente vai ser engolido realmente. A gente vai perder laboratório, porque assim, a pesquisa na área de educação ganha pouquíssima verba se a gente for pensar em outras áreas. Então, tem as áreas das ciências, da história, ciências sociais, também quase não ganha nada. E não significa que uma pesquisa nessa área é menos importante que a pesquisa na área da saúde, é menos importante na pesquisa na área da educação. Então, a gente precisa disso para fazer pesquisa. E é aquilo, o pesquisador, o cientista tem que saber que ele tem que dar o retorno para a sociedade. E ele tem que tentar dar esse retorno de uma maneira fácil, que a minha mãe entenda, sabe? É uma maneira fácil que a minha sobrinha, que odeia ciência e biologia, acha tudo chato, ela olha e diz, nossa tia, sério mesmo que os bichos fazem isso? Que legal! Isso, eu explicar uma coisa para o meu sobrinho e perceber que ele amou e que ele se apaixonou por exemplo, um gambá, sabe? E que ele vai cuidar do gambá e não vai achar que o gambá é um rato, isso me alegra. Então a gente tem que tentar, é essa mudança que a academia tem que tentar fazer, e eu acho que a gente está conseguindo. Eu achei sensacional a ideia dos grupos de pesquisa fazer esse canal no YouTube, fazer Instagram. Vamos colocar nossas pesquisas, né? Vamos dar a cara a tapa e vamos mostrar o que a gente está fazendo. A gente é apedrejado quando a gente trabalha com as questões homossexuais, né? Não pode ter. Questões de racismo, também apedrejado. Então, tem várias coisas que a gente tem que mostrar que a gente está ali, e uma das coisas que eu nunca vou me esquecer que me falaram, eu não gosto muito do Facebook, né? Aí me disseram, Michele, não interessa, a gente tem que ocupar esses espaços. Porque se a gente não ocupar, eles vão ocupar. E aí não vai ter ninguém para debater. Então, quando tu vê uma postagem que não tem nada a ver com ciência, que é uma fake news, responde. Não dá paciência, né, gente? A gente não tem muita paciência. Mas vai lá, debate. Não dá muita paciência. Debate com as pessoas, fala, cria um Twitter para colocar as coisas que tu tá pensando, as coisas. Não cria um Twitter só para reclamar do teu professor, sabe? Que eu vejo muito isso. Vamos colocar a ciência aí. A gente tem capacidade, a gente sabe, a gente estuda, a gente está o tempo todo na academia, a gente pode bolar um texto com 200 caracteres para explicar alguma coisa, a gente consegue fazer essa síntese. Então, eu acho que é bem importante que a gente ocupe esses espaços, Instagram, Facebook, Twitter, e comece a divulgar o que a gente faz na universidade. A Patrícia também falou ali que a avó dela falou que sobre o coronavírus, que foi um vírus criado pelos químicos. Daí ela comentou que tentou explicar, né? A avó dela meio que disse que entendeu um pouco. Então é bem isso que vocês já comentaram. Depois disso, né? A Rose elogiou bastante. Também, né? Pelo PPG está divulgando as lives, agora esse evento. Deixa eu ver o que é mais aqui nos questionamentos. Essa pontuação do Mike, do Twitter, aumentar com a divulgação científica da pandemia, foi por isso que eu criei o Instagram, o Twitter, professora Luli. Eu, particularmente, não estou conseguindo dar conta, porque eu vou qualificar agora em
concluir. Então, assim, muita coisa para fazer é sofrida a vida do pós-graduando, mas, assim, quando eu também já me deparei com essa questão de que a China, a vacina chinesa, a vacina russa, vocês conseguem perceber que há uma atribuição territorial às coisas que estão acontecendo. O problema é da vacina chinesa. E automaticamente isso vira uma xenofobia, porque o ser chinês implica num monte de coisa. Né? É aquele discurso que surgiu de uma maneira muito triste nas eleições de 2000, nessas últimas eleições aí, que da última eleição que a Dilma ganhou, nordestino, não sabe votar. O discurso é o mesmo. Essa questão xenofóbica que é levantada. Então, a gente vê que ações de colonização, né, de impor de onde é que vem aquilo, de afirmar que você não vai aceitar, está associado a uma relação de poder, de dominação daquele modelo econômico que você não acredita. Tipo, os bolsonaristas abominam o regime econômico da China, por exemplo. Né? Há entre nós, vou dizer, os não bolsonaristas, né, que também não concordam com o regime econômico, por exemplo, mas é isso que a decolonialidade vem. E eu achei muito triste que eu só conheci essa visão de mundo aos 26 por conta de uma discussão acadêmica. A gente tinha que estar inserindo discussão antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbica dentro dos nossos espaços. E essa é a minha luta, de levar pelo Instagram, porque é um meio que chama os jovens, os meus alunos, para entender o que é isso, né? Eu passei mal ontem, não estou brincando, eu realmente passei mal. Tem uma moça em Maringá, no norte do Paraná, vizinha da minha cidade ali, que ela é negra e ela se formou em sommelier de cerveja. A bicha é estudadíssima, LGBT, por isso, tipo, na nossa linguagem, por isso que eu tô chamando com carinho, assim. Ela é estudadíssima. E aí, o que aconteceu? Por ela ser negra, ela fez uma postagem. Eu não entendi muito bem o contexto, porque fiquei tão nervosa, eu não entendi muito bem. Mas o que seja lá que aconteceu resultou de um grupo de conversa de homem branco, bolsonarista, mimadinho, o famoso que a gente conhece, tá? E esse grupo de homens estavam detonando a Sara, por ela ter a cervejaria dela, onde já se viu negro fabricar cerveja. Eles falaram isso. Então, é exatamente essa indignação. Eu passei mal. Dá vontade de sumir do planeta quando a gente vê esse tipo de coisa. Eu fiquei com vontade. Aí, em seguida, veio a questão da Sarah Winter, com o serviço que ela fez para a sociedade. Postei no meu Instagram pessoal que o próximo rolê pós-quarentena é socar a Sarah Winter, porque a gente está vivendo numa... Nem sei do que. Então, esse tipo de pauta e isso é ciência também, né? A gente saber botar... Porque faz parte das ciências sociais que a gente tem essa discussão na base, para que não chegue o playboy, não cresça do jeito que ele cresceu, e metendo pau numa mulher trabalhadora LGBT que construiu seu espaço com muita luta. Então, esse tipo de coisa faz parte da divulgação científica. A gente tem que se posicionar, sim.
mostrar que a ciência não é neutra. Não tem esse negócio de isentão na ciência. Ou você está de um lado, ou você está no negacionismo, né? Então, eu começo eu vejo que cada vez mais, quando eu me posiciono, eu obtenho o engajamento nas minhas postagens, mas não num sentido materialista da coisa, mas é porque as pessoas se sentem interessadas a discutir comigo. Pô, que legal, adorei aquela música que falou do samba de terreiro, sabe? Eu não conhecia, eu achava que candomblé e umbanda tem só aquela face demonizada. É isso, né? A questão de a gente discutir, por exemplo, o teorema de Pitágoras, o famoso triângulo retângulo lá que a gente conhece, o Pitágoras se apropriou de matemáticos egípcios. E isso aconteceu uma apropriação desse saber. Então a gente tem que discutir esse tipo de coisa. Falar que a química começou com os gregos. Quando a gente vai estudar lá licenciatura em química, primeiro nome, Demócrito e Leucipo. E a discussão relacionada a átomo, processos químicos, já vem lá dos africanos, com a mumificação, fermentação. Então, a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar, tem que desconstruir essas barreiras. Eu começo a me exaltar porque eu fico realmente muito incomodada, né? Eu acho que a divulgação científica é inerente a mim, nesse sentido, porque é um jeito de eu externalizar esse meu incômodo, esse meu combate a fake news, pseudociência, estereótipo. E se você me deixar, eu falo demais. Então, é com vocês, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que a gente já leu todas que estavam aqui, né? Então eu vou fazer um comentário que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas agora quando a Lili falou que ela ia parar de falar, senão ela vai falar demais, eu lembrei de um evento que eu participei que no início dos debates, a menina que estava organizando a mesa, ela disse, olha gente, aqui é muito livre, todo mundo pode falar o momento que quiser, não tem problema, né? A ideia é a gente ficar debatendo e assim, se ficar em silêncio, vamos curtir o silêncio, porque o silêncio também é alguma coisa. Então agora eu lembrei disso, disse, gente, é bom também, né? A gente conseguir entender que o silêncio também está querendo dizer alguma coisa, né? Também tem o seu momento do silêncio. Eu só quero, então, agradecer aos que já estão seguindo, que eu vi aqui, tá? O Instagram. Se eu realmente, assim, gostaria de construir uma interação efetiva para poder saber o que levar, o que construir, porque eu não quero que meu Instagram eu fique toda semana só desconstruindo fake news, entende? Quero levar outra coisa também, porque senão a gente vai ficar só nisso e um trabalho tipo, caramba, por que eu não vou mostrar o que está sendo feito em vez de só desmascarar mentira, né? Apesar disso ser a nossa obrigação o tempo todo, mas a gente já tem que fazer isso por obrigação, né? Então, vamos construindo diálogos, redes. Eu queria que vocês tivessem dimensão da troca que eu e a Michelle a gente teve só nessa madrugada, falando de, tal fulano produziu uma pesquisa assim, não sei o quê. Eu quero saber das pesquisas de vocês. Eu quero postar, eu quero mostrar, quero que a gente se encontre nos eventos quando for presencial, né? Então, é a partir desse tipo de troca, eu acredito que a divulgação científica também contribua. Obrigada para todo mundo, tá? Que assistiu, que comentou, a mim.
O evento é até às 4, né? Eu quero falar uma coisa. Então, assim, eu quero parabenizar vocês. Eu achei muito legal esse debate, gerou vários comentários, foi muito legal. E uma coisa, né, para ambas, que é um trabalho muito importante. E se a gente pensar naquelas pessoas, assim, por exemplo, até mesmo na família, alguma coisa assim, que não acreditam naquilo que a gente produz, isso não importa. Desde que você atingiu uma pessoa, já é importante. Então, se às vezes tu se sentir desestimulada, Luana, por alguns segundos, sabe? Mas depois isso tem que passar, porque a divulgação, sim, é muito importante, a gente deve fazer isso. Agora, até fiquei pensando que o meu Instagram é bem parado, e como bióloga, eu poderia começar a postar esse tipo de coisa, né? Seria bem importante também. E Michelle eu já conhecia pessoalmente, a gente já foi colega no PPG, e é um prazer, então, poder conversar com vocês. Foi bem importante para mim também. Obrigada aos participantes, aí vários comentários, bem interativo. E depois eu vou seguir também, que eu no Instagram. Querida Patrícia ali colocando, muito bom. Poderia ficar a tarde toda ouvindo vocês. Gente, eu tava louca para perguntar umas coisas pra Luli, eu disse, não, deixa que depois eu pergunto, né, no WhatsApp, senão nós vamos ficar aqui trocando figurinha, nossa, aqui. E acaba que, realmente, a gente fica a tarde toda. Eu ia achar bem legal que a gente abrisse todas as câmeras também, né, porque é tão bom quando a gente enxerga com quem a gente tá falando. E, ó, pessoal, muito obrigada. Alguns, né, que estão aqui, eu já conheço mesmo, porque eu fiz disciplinas ali no programa. E eu fiquei muito feliz quando vieram me convidar para participar. Achei sensacional, porque eu não sei quem é que passou o meu contato para vocês e por que realmente vocês lembraram, mas a gente fica feliz quando a gente é lembrado por aquilo que a gente pesquisa, sabe? É assim, nossa, tu fica tipo, olha que bom, eu vou poder falar daquilo que eu amo, sabe? Sem ter que usar segundo fulano de tal, é outra coisa maravilhosa. É verdade. Né? Obrigada, gente. Que bom que vocês ficaram aí com a gente todo esse tempo. E é isso aí. Então tá, gente. Obrigada. Então tá, muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. É.